Os conteúdos mais vibrantes da cidade continuam aqui no ar, no programa Vibra Cidade, com a querida máxima Gisela Pulo. Olha, eu prometi-vos que logo depois das notícias do meio-dia nós iríamos hoje falar sobre o empoderamento juvenil e, como promessa é devida, já estou aqui em estúdio com dois grandes senhores que nos vão falar, vão-nos melhor fazer entender esta coisa que tem que ver com o empoderamento, empoderada, e são eles o engenheiro Ivan Amado, ele que é assessor económico do secretário de Estado da Juventude e Emprego, SEGE, e é também a senhora Lúcia Bernadette, que é presidente do Conselho de Direção da MUVA, que é uma incubadora social que trabalha para o empoderamento económico e feminino e para a empregabilidade de jovens. Portanto, quero convidar a todo caríssimo, querido, especial ouvinte que está aí conectado à Cidade FM mais rádio em 97.9 para também participar desta conversa que vamos aqui ter em torno do empoderamento juvenil, empoderados ou empoderadas, aquela palavra que aquele termo, né, que vamos usando muitas vezes para descrever aquele tipo de mulheres altivas, donas de si próprias, nariz empinado, de salto alto, autoritárias, não é? Vamos sempre fazendo esta relação e hoje vamos melhor entender ou compreender, afinal, o que é que quer dizer esta coisa de ser empoderada, de onde é que vem e qual é que é o objetivo ou a quem se refere verdadeiramente uma pessoa empoderada. Vamos hoje e agora melhor perceber, e para tal quero dar as boas-vindas ao engenheiro Ivan Amado e também a senhora Lúcia Bernadette, que já estão bem conectados a nós e prontos para esta linda conversa. Boa tarde, meus queridos, bem-vindos ao Vibra Cidade e a Cidade FM. Ladies first, né? Boa tarde, obrigada pelo convite. Como está a senhora Lúcia? Estou bem, obrigada. Que bom, eu também estou muito bem, graças a Deus. Feliz por ter-vos aqui para entendermos melhor esta questão, esta componente do empoderamento juvenil particularmente. Então, senhor Ivan, como é que está? Muito obrigado, Gisela. Antes de mais, agradecemos o convite à Rádio Cidade e em si em particular e queremos saudar em nome de Sua Excelência Secretário de Estado da Juventude e Emprego os nossos ouvintes, internautas, mas de forma muito especial aos nossos jovens e às raparigas. Muito bem, olha, são muito bem-vindos, estou realmente, repito, feliz por ter-vos aqui, afinal vem-nos esclarecer mais e melhor sobre esta questão do empoderamento juvenil. E temos ouvido muito falar em empoderamento e não é exagero dizer que esta é uma das palavras que está na moda, nas redes sociais só ouvimos as empoderadas, os empoderados, sobretudo relacionado às mulheres, né? As influencers e não só. Por essa razão, é natural que às vezes o termo seja usado de modo indiscriminado e sem muito critério e em algum momento implica-se com as palavras empoderamento e empoderada, mas por reconhecermos a sua importância para a sociedade, vamos hoje conversar sobre este assunto para melhor compreendermos. Posso começar? Não sei se começo agora com ela ou com ele, para entendermos o que é esta coisa afinal de empoderamento no seu todo, na vossa perspectiva. Bom, obrigada mais uma vez. Sim. De fato, o termo empoderamento tem sido usado de diversas formas, para alguns de forma positiva, para outros, de fato, com uma interpretação tanto quanto negativa. Certo. Mas o termo empoderamento é um termo que foi importado. Nós, em Moçambique, não temos empoderamento como tal um significado real. Então, é uma palavra inglesa. Okay. Os ingleses chamam empowerment, mas que significa autoridade, significa o poder que é dado a alguém para fazer algo. Isso olhando literariamente, né, do dicionário, etc, etc. Mas há vários significados que é dado a esta palavra de empoderamento. Mas o empoderamento pressupõe, acima de tudo, um autoconhecimento da pessoa,
um autocontrole da própria pessoa. Quer seja mulher, quer seja jovem, o significado é o mesmo. Ok. Então, ser empoderada, na verdade, significa eu ter consciência de mim própria, ter consciência dos meus limites, conhecer os meus objetivos, os meus planos e, acima de tudo, eu poder saber também que toda mudança leva o seu tempo, que há limites. É preciso também conhecer os meus limites. Então, ser empoderada é isso. Ser empoderada é conhecer-me perfeitamente, saber dos meus objetivos, saber dos meus planos e saber que há limites para tudo o que nós pretendemos. Muito bem. Mas olhando para a nossa realidade moçambicana, quais as diferentes formas, ou isto é, como os jovens podem alcançar o empoderamento? Sr. Ivan. Obrigado, Gisele, pela... Engenheiro Ivan, melhor Ivan, dizer. tá bom. Eu vou voltar à questão que colocou aqui, disse Sim. muito bem a doutora Lúcia, de que o empoderamento é um termo que vem da língua inglesa, mas ele é importante hoje porque já está portuguesado, já usamos Sim. este termo. Já deve ter constado do dicionário. Brevemente, mas já está. O mais importante não é somente a questão didática do termo, mas é o que é que ele significa na Sim. prática. Exato. Como bem disse a doutora Lúcia, é este processo de fazer com que as pessoas tomem conhecimento de si mesmas e tenham a capacidade de tomar as melhores decisões, mas acima de tudo tenham a capacidade de contribuir para o processo de desenvolvimento que o país precisa. Obviamente que este processo de desenvolvimento começa em casa, começa na família e começa com cada um de nós. Portanto, se cada um de nós puder ter uma ocupação produtiva, cada um de nós tomar as melhores decisões para si, para a sua família e para a comunidade, de forma geral estaremos a contribuir para o desenvolvimento que o país precisa. A razão pela qual o termo é importante e como governo, em particular como Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, as nossas ações ou os programas visam empoderar os jovens, fazer com que os jovens tenham a capacidade de tomar as melhores decisões. Obviamente que essa capacidade de tomar as melhores decisões são em diferentes áreas. Aí vem a sua segunda pergunta, muito bem colocada. O empoderamento pode ser econômico, quando preparamos, ou quando o jovem, ou quando o cidadão está preparado para ter uma fonte de rendimento, para tomar decisões para ganhar mais dinheiro, tomar decisões para usar melhor os seus recursos. Mas também podemos falar do empoderamento social, quando o cidadão consegue contribuir na sociedade, participar numa organização, ajudar o próximo. Podemos falar de diferentes formas, diferentes áreas de empoderamento. Obviamente, quando falamos como governo ou quando falamos para a sociedade, o importante é termos o foco para fazer com que cada cidadão possa contribuir da melhor forma possível no desenvolvimento do país. Aí poderemos falar da questão da educação, podemos falar da questão do emprego, podemos falar da questão da liberdade. Portanto, a liberdade, do ponto de vista de capacidade de pensar e contribuir e tomar a melhor participação cívica. Podemos falar também do associativismo, porque aqui, mais uma vez, felicitamos a MUVA pelo trabalho que tem vindo a fazer, porque de forma singular podemos alcançar alguns resultados, mas de forma coletiva alcançamos muito mais resultados. Isso só para dizer que não devemos nos focar ou cingir o empoderamento como sendo a questão do empreendedorismo. Essa é uma delas, é uma vertente, é um caminho, mas não é exclusivo. Não basta um cidadão ou um jovem, já que estamos aqui a falar em particular de jovens, querer abrir uma empresa ou ter um negócio e dizer que já está empoderado. Não, ainda precisa de outras ferramentas, precisa de outras valências. Aqui é onde entra o trabalho que o governo tem vindo a fazer, onde entra o trabalho que a sociedade civil tem vindo a fazer, como a MUVA, o trabalho que a Rádio Cidade está a fazer neste momento, que é de sensibilizar, passar informação, passar conhecimento, porque um dos grandes desafios que temos vindo a identificar é mesmo a questão da informação. E a informação é isso que estamos aqui a fazer, levar e buscar a informação para os jovens, levar e buscar a informação do cidadão. Ok, muito bem, muito bem. Mas que comentário, não é? Sobretudo quando estávamos aqui a falar, o que se pode absorver de positivo destas polémicas nas redes sociais que vão pejorativar, se assim posso dizer, este termo empoderamento ou empoderada?
Antes de comentar sobre as polêmicas das redes sociais, Sim. eu queria complementar o que o colega do painel por favor. esteve a referir-se. Há um elemento importante do empoderamento, tem pouco a ver com o lado do empoderamento econômico, que é o acesso aos recursos e o controle. Muitas vezes nós, sobretudo as mulheres, muitas vezes têm acesso aos recursos. Nós trabalhamos, quer seja na machamba, no escritório, na fábrica, mas será que temos o controle sobre esses recursos? Quando eu recebo o meu dinheiro, chego em casa, o que eu digo ao meu esposo? Eu entrego o dinheiro ao meu esposo ou digo ao meu esposo que recebi? O que vamos fazer juntos com este dinheiro? Então, esse é um elemento muito importante do empoderamento. Tanto o jovem pode produzir, a mulher pode produzir, mas se ela não tem o controle sobre esses recursos, continua não sendo empoderada. Mas, por outro lado, também pode ter recursos e ter o controle, mas não ter voz. Ok. Não ter o poder de tomada de decisão. Então, é importante ter voz. Eu tenho que estar em condições de conversar com o meu companheiro, com o meu filho, com a minha mãe, sobre o que vamos fazer, sobre os rendimentos que nós fizemos. No caso, estaremos diante de um empoderamento do casal, por sinal. Já que os dois têm de conversar e melhor direcionar o dinheiro, o salário. Sim, quando há consenso entre os dois, sinal de que os dois têm essa consciência de que não sou eu apenas a decidir, mas a minha companheira, o meu companheiro também tem voz. E é aí onde sai a polêmica. Queria entrar para a polêmica quando eu dei um pouco esse exemplo. Ok. Não é? Eu, sim, trabalho, ganho meu dinheiro, eu tenho controle sobre esse dinheiro, eu tenho a minha voz, mas eu chego em casa, eu não digo ao meu esposo que eu recebi o dinheiro, o que vamos fazer. Eu simplesmente pego no meu dinheiro e faço o que eu quero fazer com o meu dinheiro. Estou empoderada porque tenho acesso aos recursos. Então, o empoderamento pressupõe essa questão também de diálogo. Quando falamos de voz, não é fazer sobressair a minha voz, mas é usar a minha voz para criar consensos sobre o que nós queremos das nossas vidas. Eu dizia que ser empoderado é também isso. É ter planos, é ter objetivos. Então, o quanto eu partilho com as pessoas à minha volta sobre os meus planos, os meus desejos, os meus anseios, e quando isso é feito em harmonia, aí sim podemos falar de empoderamento. O contrário é o que cria toda essa polêmica. Porque eu tenho dinheiro, porque eu trabalho, então eu vou tomar as decisões sozinha. Esqueço que eu tenho um companheiro. Esqueço que eu tenho filhos, que esta decisão que eu vou tomar vai impactar sobre a vida deles. Então, quando começam estas questões de usar esse poder que eu tenho, essa autoridade que eu tenho, de forma desregrada, desordenada, aí começam as polêmicas que nós temos ouvido nas redes sociais. E diante de uma situação como a que muitas famílias se vive, quando, por exemplo, a esposa é quem oferece salário acima do seu esposo, não é? Acontece muito. Já aqui, por exemplo, debatemos em rádio sobre esta questão da mulher receber mais do que o homem, e depois ela começa com aquela coisa de eu é que mando, eu tenho dinheiro, não sei o que, e tudo começa daí também. Não é? Que não deveria acontecer. Sim. Nós somos um agregado. O que é meu é teu. Não é assim que se fala no casamento? Exato. O que é meu é teu. Então, o fato de eu receber mais do que meu esposo não deveria ser um problema. Porque nós juntamos os nossos dois pedaços de renda e fazemos um só. Então, fazemos uma definição de planos sobre os nossos recursos e não sobre os meus ou os teus recursos. Então, quando não há esta harmonia no casal, quando não há esta consciência de quem se sente com mais poder sobre a outra, e então começamos a ter estas interpretações falsas do termo empoderamento. A forma como nós é nos posicionamos perante a nossa família, o nosso esposo ou a nossa esposa, aquele altruísmo, aquela altividade, aquele nariz empinado é que vai fazer com que as coisas se estraguem, não é? Portanto, mas agora, como empoderar, afinal, os jovens? Bom, esta é uma pergunta complexa, mas obviamente que, como Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, tem sido o nosso foco de trabalho, tem sido a prioridade do Governo. Se nós olharmos para o programa quinquenal do Governo, traz a juventude como prioridade.
o trazer a juventude como prioridade tem seus pressupostos. O primeiro tem a ver com ser a maior faixa etária. Quando nós olhamos para a população moçambicana e se subdividirmos em grupos, faixas etárias, vamos encontrar que a juventude é a maioria. Abro aqui aspas para chamar a atenção de que quando falamos da juventude em Moçambique, segundo a política da juventude e a Carta Africana, estamos a falar dos cidadãos dos 15 aos 35 anos de idade. É importante essa questão da idade porque temos também recebido e visto alguma polêmica nas redes sociais, indivíduos acima dos 36 a assumirem-se como jovens ou a reivindicarem alguns direitos dos jovens. Por que abrimos esta aspa e chamamos a atenção à questão da idade? Porque os programas e as iniciativas da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego de forma particular e do Governo de forma geral, viradas à juventude, têm este domínio desta faixa etária. Mas por que também prioridade na juventude? Falei primeiro por ser a maior faixa etária, mas o segundo é que, sendo a maior faixa etária, é importante o aproveitamento demográfico, o que significa que, se nós colocarmos os jovens a trabalharem, a produzir e a ter hábitos de vida saudável, faremos com que a maioria, a sociedade, ganhe sobre esta participação, a participação dos jovens. Razão pela qual empoderar a juventude é assegurar um processo de desenvolvimento sustentável do país. Fez a pergunta como empoderar os jovens. Chamamos aqui a atenção que empoderar é dar as ferramentas, fazer com que o jovem tenha a capacidade de tomar as suas melhores decisões, tenha a capacidade, tenha a autonomia de usar melhor os seus recursos, sem com isto criar problemas na família, como esteve muito bem aqui a dizer a doutora Lúcia, sem com que a sua decisão possa ferir a si, a sua família ou a sociedade. Aqui abrimos mais uma vez aspas para chamar a atenção que ter a capacidade de tomar as decisões não implica fazer mal ao outro, não implica fazer mal ao próximo. A forma de empoderar a juventude, começamos primeiro por chamar a atenção à questão do conhecimento. É importante que o jovem estude, que o jovem busque conhecimento na escola, na internet, na comunidade, nas incubadoras como a MUVA e as outras. A questão do conhecimento é fundamental. 2, é importante que os jovens busquem informação para poderem perceber onde estão as oportunidades, como aceder a essas oportunidades. O que estamos a fazer aqui tem a ver com esta componente de passar a informação. Estamos a falar de rendimento. É importante que sim, que o jovem tenha rendimento para poder usar e fazer com que possa melhorar a sua qualidade de vida. Eu falei de rendimento, não falei necessariamente de dinheiro, não falei do emprego, mas é a fonte, é uma forma de ter esses rendimentos. Estamos a falar das conexões, razão pela qual as incubadoras têm este papel de fazer com que os jovens conheçam outros jovens, conheçam outras entidades que possam ajudar nas suas ideias empreendedoras. Mas, acima de tudo, estamos também a falar da liberdade. Quando nós falamos que os jovens têm de gozar da sua liberdade, é um dos elementos plasmados na política da juventude, para que o jovem possa participar de forma livre na vida política do país, na vida social, na vida cívica da sociedade. Portanto, empoderar é fazer com que os jovens, fazer com que o cidadão tenha essas ferramentas de base para tomar a sua melhor decisão. Um dos exemplos que nós podemos trazer aqui tem a ver com o acesso à internet. Tem a ver com acesso aos meios de tecnologias de informação e comunicação. O jovem tem na sua mão uma ferramenta como um telemóvel, tem internet, mas a pergunta é como é que ele usa esta internet. Será que usa esta internet para procurar emprego? Será que usa esta internet para buscar mais informação? Usa essa internet para buscar conhecimento? Ou usa essa internet de forma exclusiva para entretenimento? Aqui, mais uma vez, vem a responsabilidade do próprio jovem. Portanto, ele tem de saber usar a ferramenta que tem na sua mão para buscar informação, buscar conhecimento, mas, acima de tudo, ter hábitos de vida saudável. Estamos a falar aqui excluir o álcool, excluir a droga, excluir os outros hábitos que prejudicam a qualidade de vida do jovem. Muito bem, muito bem. Tem-se dito que ser empoderado ou empoderada é ter um emprego digno, ter um negócio, uma boa casa, estar bem de vida, não é? Por aí em diante. Que desafios existem ao empoderamento juvenil? Faz parte, mas não é exclusivo. E explico porque é que esta qualidade de vida que nos pegamos, as coisas materiais, faz parte, mas não é exclusivo. Podemos levar como exemplo as variáveis que são usadas no Índice de Desenvolvimento Humano. Índice de Desenvolvimento Humano. Portanto, o Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador que mede a qualidade de vida
de um país, mede a qualidade de vida de uma região e podíamos até, de forma extrapolada, usá-la para uma família. Este índice toma em consideração 5 principais variáveis. Diz que para um cidadão ou uma família ou um país poder melhorar de vida, ela precisa primeiro de ver elementos de longevidade. Quanto mais anos de vida este cidadão tem, esta pessoa tem. Aí falamos da questão de esperança à nascença, que tem tudo a ver com a questão do acesso à saúde, acesso à água potável, acesso às condições que vão garantir com que este cidadão tenha mais anos de vida. Longevidade é a primeira variável. Aqui eu gosto sempre de dar como um exemplo. Se olharmos como é que o jovem gasta o pouco dinheiro que ele tem, vamos perceber que não é para questões de saúde. Vai usar para outros fins, não para a saúde. Mas devia ser o primeiro elemento, melhorar a sua qualidade de vida, a questão de saúde. O segundo elemento é a questão do rendimento. É importante que o jovem tenha uma ocupação e tenha um rendimento através dessa ocupação. Aqui vou abrir aspas e voltarei para este tópico, que é a questão do emprego. Por quê? Porque nós temos vindo a constatar um mau uso do conceito emprego. O emprego não é exclusivamente um trabalho por conta do trem em que eu tenho um contrato. Quando nós olhamos para o conceito de emprego, atenção, o conceito técnico de emprego usado pela Organização Internacional de Trabalho, diz que é toda ocupação que o indivíduo tem algum ganho através desta ocupação. Atenção, não fala aqui de um contrato formal, etc, que confundimos. Por isso que nós temos um jovem que é empreendedor, está a trabalhar na sua própria empresa, mas quando lhe perguntamos se tem emprego, vai dizer que não tem emprego. Ou encontramos um jovem se quer sair e ir trabalhar ou dedicar-se numa outra instituição. Corretamente, mas não é este o conceito exclusivo de emprego. Então, emprego é tudo aquilo que um cidadão na idade ativa faz e tem um rendimento através desta ocupação produtiva. Por isso sublinhamos aqui a questão da ocupação produtiva. Claro que todos gostaríamos de ter um emprego com um salário no final do mês e seguro de vida, etc. O outro elemento que também entra no índice de desenvolvimento humano, que devemos tomar em consideração quando falamos de empoderamento, não é só ter dinheiro, não é ter uma boa casa, ter um bom carro, é preciso ter escola. Por isso que o índice de desenvolvimento humano fala de escolaridade. É preciso que o indivíduo vá à escola para poder ter capacidade de tomar as melhores decisões, ter capacidade de usar as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Aqui, quando falamos de escolaridade, não estamos a falar de fazer universidade somente. Estamos a falar de fazer cursos técnicos, cursos profissionalizantes, mas é importante ir à escola. Aqui abro parênteses para apelar àqueles jovens que usam as redes sociais para apelar a outros jovens a não irem à escola, porque acham que ganhar dinheiro não precisa ir à escola. Este é um argumento que condenamos. É importante que o cidadão opte a ir à escola. Isso não significa que não possa usar o seu tempo para ganhar dinheiro. Voltando na questão de índice de desenvolvimento humano, temos a questão da liberdade. Liberdade de participar, mais uma vez, na vida política, na vida cívica, na sociedade. Aqui, como bem disse a doutora Lúcia, se nós temos um casal, não há liberdade no casal, do ponto de vista dos rendimentos que chegam a casa, estamos a considerar que não há qualidade de vida porque está ausente esta questão da liberdade. Mas a última variável neste momento também importante é a questão da igualdade. Quando nós falamos da igualdade, estamos a falar da igualdade social, igualdade política e principalmente a questão da igualdade de género. É aqui onde, quando nós falamos de empoderamento juvenil ou dos jovens, tomamos em atenção a questão da rapariga, de forma muito especial, que é para assegurar e promover esta igualdade de género que é importante. Por quê? Porque queremos fazer com que os jovens tenham esta igualdade no acesso aos recursos, no acesso ao conhecimento, acesso à informação, acesso ao rendimento. E ninguém pode ser deixado para trás na questão das oportunidades de emprego ou nas oportunidades que estão para os jovens. Ok, muito bem. Vamos dar uma pequena pausa a esta nossa conversa em torno do empoderamento juvenil, mesmo para dar espaço ou oportunidade aos ouvintes. Estamos a falar sobre o empoderamento juvenil e a tentar entender também, a entender esta questão da palavra empoderada, não é? Como é que afinal, de onde é que vem, como é que surge e depois qual é que é o verdadeiro sentido da palavra afinal. Agora, saímos nós, aliás, para a pausa, para o intervalo, tendo ficado uma questão aqui, não é? No ar.
E gostaria que nos esclarecessem, porque o foco do empoderamento juvenil parece-nos que está exclusivamente para as mulheres. Gostaríamos de saber se os homens também devem ou podem ser empoderados. Senhora Lúcia. Devem com certeza ser empoderados os homens. Devem. Não existe empoderamento, como eu me referi na minha anterior intervenção, Sim. se ele olhar apenas por um lado. Exato. É preciso que os dois tenham consciência sobre as mesmas coisas. E é por isso que, ao nível do MUVA, nós, apesar de sermos uma associação para o empoderamento da rapariga, nós trabalhamos com jovens do sexo masculino e jovens do sexo feminino. Porque acreditamos que quando eles trabalham juntos, inclusive, mesmo ao nível das empresas está aprovado, quando maior for esta diversidade entre os gêneros, a produtividade é maior. Então, na MUVA nós fazemos o empoderamento olhando para 3 vertentes fundamentais. Como dizia o meu colega do painel, o engenheiro Ivan, há um lado que é o lado do conhecimento. Quer seja o jovem do sexo masculino, quer seja o jovem do sexo feminino, eles precisam de ter o conhecimento, eles precisam de saber fazer. Esse é um lado importante do empoderamento. Você deve fazer alguma coisa para poder produzir e viver. Muito Mas, muitas vezes, a pessoa tem este lado do conhecimento, mas, e isso acontece principalmente ao nível da juventude, faltam oportunidades. É preciso que as portas estejam abertas para este jovem que tem um conhecimento, que tem um saber fazer, para ele poder aplicar este saber fazer. É verdade que temos agora a componente de empreendedorismo a tomar um espaço muito grande em que ele pode implementar as suas iniciativas por si só, mas mesmo para essas iniciativas pessoais, ele precisa de matéria-prima, é preciso que as portas estejam abertas para receber os jovens emergentes para poderem desenvolver as suas atividades. Mas, por outro lado, muitas vezes esses jovens têm o conhecimento, têm a oportunidade, mas eles perdem as oportunidades que eles encontram, porque falta um lado. E é um lado que a MUVA presta uma primazia muito grande, de tal maneira que é um elemento transversal em todas as suas abordagens, que é o lado do autoconhecimento que eu estava a dizer aqui, do lado de a pessoa saber tomar decisões, que nós chamamos de habilidades humanas para a vida e para o trabalho. Não, estes 3 elementos para a MUVA são as que fazem o empoderamento. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter a oportunidade para usar o seu conhecimento, mas acima de tudo você tem que saber ser e estar na sociedade, tem que saber se comunicar, tem que saber dialogar, tem que saber agir, tem que saber separar os momentos de trabalho, os momentos que não são de trabalho. Então a conjugação desses elementos fazem o empoderamento. É por isso que não podemos falar de empoderamento apenas para mulheres, apenas para homens. É preciso que os dois estejam juntos para que o verdadeiro empoderamento possa acontecer. Então, trabalhamos para empoderar jovens raparigas, trabalhamos para empoderar jovens rapazes. É verdade que por causa das desigualdades sociais que se foram desenvolvendo ao longo dos anos e dos séculos, a rapariga encontra-se numa situação de desvantagem. É por isso que nós chamamos a primazia à rapariga, mas não é porque, de fato, o empoderamento é uma temática apenas para mulheres, apenas para raparigas. É uma temática para ambos os sexos, para homens e para mulheres. Muito interessante. Permitam-me pegar aqui o fio de pensamento em relação ao empoderamento, se ele é exclusivo para as mulheres, as raparigas ou pessoas de sexo feminino. Claro que não. Como dissemos logo no início, o empoderamento é um processo para com que as pessoas tenham a capacidade de tomar as melhores decisões. E essas pessoas são todas as pessoas, ou grupo de pessoas. Obviamente que, para acelerarmos o processo de desenvolvimento, há que reconhecer as diferenças entre as pessoas, ou as diferenças entre os grupos que essas pessoas compõem. Por exemplo, quando foi criada a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, Sua Excelência Presidente da República, Engenheiro Filipe Jacinto Inhosse, deixou muito claro que a Secretaria da Juventude e Emprego devia e continua a ser a casa do jovem. Mas também poderíamos ter aqui os adultos a dizerem: onde é que está a casa dos adultos?
Isto para dizer com que há uma necessidade no processo de desenvolvimento de olharmos de forma específica a alguns grupos vulneráveis, por diferentes razões. A juventude faz parte deste grupo sensível, como esteve aqui a dizer a doutora Lúcia. A rapariga também faz parte de um grupo sensível quando olhamos dentro da juventude. Podíamos falar das pessoas com deficiência, podemos falar dos idosos, das crianças. Então, existem diferentes grupos de acordo com os objetivos, que há uma necessidade de dar uma atenção especial para assegurarmos esta igualdade que é necessária para acelerarmos o processo de desenvolvimento. É a razão pela qual, na Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, entre os diferentes programas e iniciativas viradas para os jovens, temos um olhar muito específico à rapariga, através do programa Eu Sou Capaz. É um programa que tem 3 grandes vertentes. A primeira vertente tem a ver com a distribuição de uniforme e bicicletas para assegurar com que a rapariga permaneça na escola, para mais uma vez promover aquilo que esteve aqui a dizer a doutora Lúcia, a questão do conhecimento e a escolaridade da rapariga. Este é um grande desafio que o país enfrenta hoje, principalmente nas zonas rurais, a desistência escolar. E o programa Eu Sou Capaz visa combater essa desistência escolar, promovendo a permanência da rapariga na escola. Temos também problemas sociais que ainda a rapariga enfrenta, falo dos casamentos prematuros, a gravidez precoce. Mais uma vez tem esta componente no programa Sou Capaz de combater essas vulnerabilidades das raparigas, mas também a questão da sensibilidade da comunidade, porque sabemos que esta rapariga, ela vem de uma família, ela vem de um bairro, ela vem de uma comunidade, e é importante que a população desta comunidade também esteja consciente da necessidade da rapariga permanecer na escola e evitar todos esses problemas que temos vindo aqui a mencionar, que recaem sobre a rapariga. Na componente de financiamento ou de rendimento, que também é um elemento fundamental no empoderamento dos jovens e da rapariga, temos o programa Agora Emprega e o programa Acredita Emprega, que são programas para os jovens, mas com uma cota de 50% para as raparigas. Okay. Mais uma vez, já está aqui assegurada a participação da rapariga neste grande programa de financiamento, que estamos a financiar até 1,5 milhão para jovens poderem abrir seus negócios, poderem ter a sua fonte de renda própria, mas também assegurar emprego de outros jovens. Estamos a dizer que 50% está reservada para as raparigas, no total das 550 empresas de jovens que vão ser financiadas. Estamos a falar mais de 20 mil jovens que vão ser treinados. Metade, estamos a dizer, que está assegurado para as raparigas. Temos o programa Geração Bis, que está focado na sensibilização dos jovens e da comunidade na questão da saúde sexual e reprodutiva, mais uma vez para fazer com que o jovem, principalmente a rapariga, tenha informação e conhecimento do seu corpo, não só a rapariga como também o rapaz, e possam ter hábitos de vida saudável. Já agora temos o programa Bolsas Formativas para a formação profissional, mais uma vez tomando em consideração de que a rapariga tem estado em menor presença nos cursos técnicos e de engenharia. A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, através do seu Instituto de Formação e Estudos Laborais Alberto Cássimo, tem bolsas exclusivas para as raparigas poderem fazer o ensino técnico profissional. Mas já agora, como está aberto o programa Prêmio Jovem Criativo, é um programa do governo de Moçambique, implementado pela Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, que visa premiar jovens que estão a empreender, jovens que estão a criar na comunidade, jovens que têm inovação. E já agora as raparigas também devem concorrer. Não é um programa exclusivo para os rapazes. Convidamos as raparigas. Nós até já íamos chegar aí onde poderíamos falar sobre o acesso, como é que os jovens saberiam. O senhor engenheiro está mesmo... Isso só para sublinhar que há toda uma intenção de olhar para esses grupos específicos com o objetivo único de acelerar o processo de desenvolvimento. Então ninguém deve se sentir excluído porque há um programa específico para a mulher ou um programa específico para a rapariga. Mas nós já estamos a chegar aí, em linhas gerais, vai dizer rapidamente como é que os jovens vão fazer para terem acesso aos benefícios, né? Não só do SES, assim como também da MUVA, não é, doutora Lúcia? Por agora vamos disponibilizar as linhas, perdão, para que possam ligar 2, no máximo 3 ouvintes, para poderem nos deixar aqui ficar algumas dúvidas em torno do que estivemos aqui a falar, empoderamento juvenil e não só. Está disponível já o número 843497, repito, 843497, já podem ligar. Tem uma mensagem aqui no nosso 87 0009790, que é da Idalina Eloy, ela que diz: para o empoderamento, quando o homem recebe mais perdão, que a mulher,
não tem problemas, mas se for o contrário, é difícil mesmo casados, como disse a doutora, mas a mulher sempre sofre com esta situação, mesmo conversando em algum momento, vai ouvir algo desagradável. Já tinha dito, inclusive, a doutora, que é uma questão de diálogo, de conversa. É preciso que haja esta amizade para que possam falar sobre tudo, não é? Continua disponível a linha 843497, 843497, para que 2 ouvintes possam ligar e juntos aqui falarmos sobre esta questão do empoderamento juvenil. Mas enquanto aguardamos aqui, podíamos talvez esclarecer qual é que é o papel do SEG e da MUVA, não é? Nas pessoas aqui representadas no empoderamento em Moçambique. Doutora Lúcia. Bom, a MUVA é um contribuinte para que realmente o empoderamento se torne uma realidade ao nível do país. Nós somos uma associação pequena, mas a nossa intenção é contribuir não só para o debate à volta da problemática, mas contribuir com ações concretas que façam com que jovens, em especial raparigas, possam ter este real empoderamento. E então nós desenvolvemos ações em diferentes frentes que concorrem para o empoderamento de jovens. Temos 2 áreas fundamentais nas quais desenvolvemos ações concretas. Temos uma componente de inserção laboral, onde trabalhamos com os jovens de famílias de baixa renda, e devo referir que este é o nosso grupo-alvo fundamental. Portanto, nós queremos dar voz a quem não tem voz, queremos dar oportunidade a quem não tem oportunidade, e por isso trabalhamos com jovens de famílias carenciadas. Temos critérios rigorosos de seleção para captar exatamente o jovem que se enquadra dentro dos nossos critérios de elegibilidade. Então, nós trazemos o lado do conhecimento, como eu falei, daquelas 3 componentes de que as 3 eram visíveis nas nossas intervenções. Trazemos para este jovem o conhecimento, alguma temática do saber fazer. Depois da formação, nós identificamos oportunidades de inserção laboral, quer seja por via de estágio, quer seja por via do emprego, dependendo da oportunidade que se abre. Inserimos esses jovens no mercado. Por outro lado, nós também temos uma componente que trabalhamos com o setor público, que é trazer o jovem para que ele possa ter a sua primeira oportunidade de emprego no setor público, onde ele aprende as regras, as normas de trabalho dia a dia de um funcionário público. Mas também temos a componente de empreendedorismo. Ok. Onde... Segura o fio, doutora Lúcia, enquanto vamos ao encontro deste ouvinte em linha. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Manuel José? Melhor agora, depois da aula da Sapiência que tive hoje. Muito bem, fala-nos aí. Liguei mesmo para agradecer, porque eu mesmo também ainda estava no anonimato. Não entendia nada, de facto, com essa expressão aí. Mas desde já não vou me burlar mais. Já estou na área. Agora, estava aqui uma minha cliente aqui. Explicaram muito bem e explicaram muitíssimo bem. Só que estava aqui uma cliente minha. Ela disse, o touro do meu marido é de nós os 2. Agora o meu touro é meu e sou manado. Agora, acho que ainda vamos ter tem muitas pessoas que ainda precisam mesmo de perceber quanto a esse tema aqui. Porque é aquela coisa do tipo, o salário do marido serve para a esposa e serve para o marido e a esposa. Agora o salário da esposa, ela leva para os seus filhos, tipo, vai usar para cabelo e tudo mais. Até eu queria lhe passar o telefone, só que ela, quando eu estava a ligar, ela acabou saindo a correr. Porque eu disse, vou deixar de dar isso mais. A senhora vai ter que explicar o porquê tem esse tipo de pensamento. Mas em todo caso, não vou levar muito espaço. Agradeço e estava a fugir o nome do coisa. Ivan. Engenheiro Ivan. Engenheiro Ivan Amade. Exatamente. Os 2, né? Só que sempre
Aquela coisa, eu gostei muito mais da maneira dele, de como ele explica as coisas. Explica muito bem mesmo. Eu também gostaria de falar que nem ele. Manel José, obrigada. Obrigada, estamos juntos. Aquele abraço, estamos juntos. Tchau, tchau. Único como ele mesmo, Manel José, sempre assim. Muito obrigada, Manel José, pela tua participação aqui no programa, sempre presente. Canimambo, pela audiência, que é sempre incrível. Já mesmo partindo do fim desta nossa conversa, agora sim, engenheiro Ivan pode falar rapidinho, assim como também a doutora Lúcia, rapidinho. Não, estava só a completar que Sim. tem uma componente também de empreendedorismo. O fio, sim. Que sim, também sim. tem essa questão de trazer o conhecimento, ferramentas, e tem a componente de oportunidade, porque fazemos ligação do empreendedor com os serviços que existem, quer sejam financeiros ou aqueles que são fornecedores de matéria-prima. Então essa ligação do mercado para que ele também possa ter essa oportunidade. E temos essa componente de habilidades para a vida, que é transversar em todas as nossas componentes, para ter estas questões de tomada de decisão, da consciência sobre os seus planos, etc, etc. Comentando um pouco o que o ouvinte acabou de dizer, existe uma grande lacuna quando nós nos conhecemos antes de formarmos uma vida de casal. Nós nunca falamos das questões de como vai ser a nossa vida depois de casados. Como vamos gerir os nossos Então recursos. tudo começa aqui. Tudo começa aí. Na primeira é por isso conversa. que temos que trazer isso para a juventude. Ok. É preciso que quando conversamos sobre o que queremos da nossa vida, estas questões entrem no nosso diálogo, para que o meu dinheiro não seja apenas para o cabelo, para que eu saiba que o meu dinheiro é parte da nossa receita familiar e que deve se juntar ao do meu companheiro. Sim. Para podermos fazer um plano concreto sobre o uso dos nossos recursos. Então é importante trazer isso, nós que trabalhamos com a juventude, a Secretaria de Estado, as organizações, trazer esta questão de diálogo permanente, mesmo quando estamos a nos conhecer. Então é importante isto, e é a falta disso É um que faz TPC com que de casa. haja todas estas Tem-se dito que é do margens de pequeno que se torce o interpretações. pepino, é do início que se resolvem as coisas e Exatamente. que se começa a vida. Aquele diálogo é tudo buscado no início, por isso é que se diz no seio juvenil ou no seio dos jovens, não ignorem os sinais. É preciso entender de princípio esta questão do relacionamento. O que é que nós falamos quando estamos a começar o relacionamento? Sobre o que é que falamos? Será que a conversa que nós vamos tendo tem que ver com um dia nós dois formarmos uma família verdadeiramente? Sim ou não? Então não ignorem os sinais. Continuamos a bater nesta tecla de não ignorar os sinais e perceber para quem são e para onde é que vão e o que é que querem da vida. Mesmo para fechar, gostaria que nos esclarecessem rapidinho, em linhas mais do que gerais, sobre como é que os jovens podem ter o acesso aos benefícios oferecidos tanto pela MUVA quanto pelo SEGE e também as recomendações que deixam ficar aqui para os jovens. Bom, começando pela Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, vale a pena recordar que a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego é um órgão do governo que tem como objetivo e foco promover políticas para assegurar o empoderamento dos jovens e a qualidade de vida dos próprios jovens. A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego tem 4 pilares de atuação. Tem a área do emprego, a área da juventude, da formação profissional e do voluntariado. Então são 4 grandes áreas de atuação. Do ponto de vista da juventude ou do emprego, podemos simplificar aqui que as medidas ou os programas da juventude visam, primeiro, orientar os próprios jovens, segundo, visam capacitar os próprios jovens e terceiro, financiar os próprios jovens. Estamos a falar de programas como, por exemplo, o programa Meu Kit Meu Emprego, o programa FAIS, que é um programa de financiamento, o programa Prêmio Jovem Criativo, que eu acabei de falar, e é um programa que está neste momento aberto às candidaturas. Já agora convidamos a todos os jovens para acederem à página da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego nas redes sociais e ver como podem se candidatar. Estamos a dizer que os jovens e o cidadão podem ter os benefícios ou contactar a Secretaria, primeiro através da sua unidade central, mas também através dos serviços distritais de educação, juventude e tecnologia. Volto a repetir, serviços distritais de educação, juventude e tecnologia. E como estamos a falar para os jovens, a Secretaria está ativamente nas redes sociais, no www.secretaria.gov.pt
ses.gov.mz, mas também se for ao Facebook, colocar Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, vai encontrar a página oficial e a partir de lá poderá obviamente chegar à Secretaria de Estado da Juventude e Emprego. Vale a pena sublinhar que todos os programas e todas as medidas ativas de emprego e de empregabilidade da Secretaria, elas têm uma janela de abertura em que o jovem tem de submeter a sua candidatura e obviamente depois tem um processo de seleção por tratarem-se de concursos públicos. Mas a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego continuará bastante focada para assegurar que todos os jovens tenham oportunidades iguais, mas acima de tudo que todos os jovens possam participar ativamente no processo de desenvolvimento do país. Estejam jovens que estão hoje em Guaraguara, ou estão em Mafambice, estão em Luabo, estão em Nipepe, ou jovens que estão aqui na cidade de Maputo. Todos os jovens, para a Secretaria, têm os direitos iguais e devem ter oportunidades de acesso a essas oportunidades também iguais. Muito bem. Em relação à MUVA? Sim, em relação ao MUVA também nós temos uma presença regional. Nós estamos em Nampula, na cidade de Nampula, na cidade da Beira e na cidade de Maputo. Os nossos programas são de acesso aberto, são processos que são feitos ao nível comunitário. Então, nós trabalhamos com as lideranças comunitárias e é através deles onde os jovens se inscrevem, cada vez que lançamos uma iniciativa. Para além da mobilização comunitária que nós temos feito para que os jovens se possam inscrever, também temos uma plataforma digital, os jovens podem se inscrever através dessa plataforma e podem também igualmente contactar os nossos escritores nessas 3 regiões. Ao longo deste processo, por causa desta nossa forma de mobilização, nós já conseguimos atingir cerca de 100 mil jovens que já passaram pelas nossas iniciativas e os resultados são bastante animadores. Um jovem que passa pela MUVA nunca volta a ser o mesmo jovem. Isto dito pelos pais, pelos encarregados de educação. Nos sentimos muito lisonjeados por isso e é algo que nós gostaríamos de continuar a fazer, continuar a trabalhar nestas temáticas da juventude e de empoderamento. Nós também temos as nossas plataformas digitais, estamos em todas, Facebook, YouTube, podemos ser encontrados lá com todas as nossas iniciativas e as formas de acesso. Estamos no www.movamos.org e lá podem ser encontrados todos os nossos trabalhos, pesquisas, os projetos que estamos a implementar, as suas características e como se podem aceder. Muito bem. Até porque, quando falou de que os jovens tornaram-se diferentes, recordei-me aqui de uma frase que é muito verdade, do Albert Einstein, quando diz que uma mente que se abre para o conhecimento jamais torna ao seu tamanho original. Então, melhor é ter uma cabeça super grande, mas cheia de conhecimento, que nos vai tornar em pessoas empoderadas, sendo homens empoderados, mulheres empoderadas, com as suas cabeças enormes, não tem problemas, mas a vida a andar, a life a andar, na boa. Muito obrigada. Quero agradecer ao SES, da pessoa do Sr. Ivan, engenheiro Ivan Namad, assim como também ao MUVA, a MUVA, na pessoa da Sra. Lúcia. Muitíssimo obrigada por esta disponibilidade que nos apresentaram e trouxeram-nos aqui conhecimentos novos. Saímos daqui com mais entendimento em torno do empoderamento juvenil, especialmente aquela palavra, aquele termo que já estava a ser pejorativo, não era bem visto, afinal é para o bem comum. Correto. O diálogo, a amizade há de ser sempre importante, continuamos a frisar e a bater nesta tecla e jamais ignorarem os sinais. Muito obrigada. Obrigado. Aguardamos por vocês numa próxima oportunidade com mais novidades para tornarmos os nossos jovens ainda mais empoderados, não financeiramente apenas, mas também em termos de conhecimento. Muito obrigada. Afinal, o conhecimento salva. Obrigada. Seguimos com o nosso Vibracidade, meus amores, e vamos até às 14 horas. Convido-vos a